Já no tópico de número 2, sobre as evidências da autenticidade da Bíblia, nós temos aí o ponto 1 dizendo evidências internas. Evidência interna é a que pode ser determinada olhando-se dentro das páginas da própria Bíblia. Há duas espécies de evidências que se devem levar em conta no que diz respeito à inspiração da Bíblia. São elas: a evidência que brota ou que sai da própria Bíblia, que nós chamamos aí evidência interna, e a que surge de fora da Bíblia, conhecida como evidência externa. A evidência interna está disponível apenas para aqueles que nasceram de novo. O incrédulo, ele, por não ter nascido de novo, ele não ouve a voz de Deus. Tampouco ele sente o testemunho do Espírito Santo e, por consequência, jamais ele crerá no testemunho que a própria Escritura dá dela mesma. Então, eles não creem no que a Bíblia diz se não forem nascidos de novo. Se o incrédulo ele não for convencido do seu pecado e não permitir que haja nele o processo de regeneração, novo nascimento, essa evidência pouco ou nenhum valor terá em sua vida. A evidência da autoridade que se autoafirma, nós podemos perceber que há quem afirme que a Bíblia fala com autoridade própria, cheia de convicção, à semelhança de um rugido de um leão. O Senhor Jesus ele enchia as multidões de grande admiração, porque, nos diz o texto bíblico, ele ensinava ao povo com autoridade. Marcos 1:22. E de modo semelhante, a expressão "assim diz o Senhor", encontrada nas Escrituras, fala por si mesma, como tendo autoridade. É Deus quem fala. Quando uma voz falou a Jó, saída de um redemoinho, ficou bem evidente para o patriarca ser a voz do Senhor. Ele distinguiu que era a voz do Senhor. As palavras das Escrituras não precisam ser defendidas, irmãos. Elas precisam apenas ser ouvidas, para que se saiba que são a palavra de Deus, que é Deus quem está falando. O modo mais convincente é uma metáfora de demonstrar a autoridade de um leão, é soltá-lo. E assim, de modo semelhante, a inspiração da Bíblia não precisa ser defendida. Antes, os ensinos da Bíblia precisam apenas ser explanados, pois a Bíblia ela tem autoridade, ou seja, a autoridade está nela. Nós podemos ver que ela pode falar mais eficazmente quando ela fala por ela mesma. A Bíblia ela pode defender a sua própria autoridade, desde que a sua voz se faça ouvir. Outra evidência denominada interna é a capacidade que tem a Bíblia de converter o incrédulo e de edificá-lo na fé cristã. O escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer, no verso 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Milhões e milhões de pessoas têm experimentado o poder vivificante desta palavra. Viciados em drogas são curados por ela. Pessoas delinquentes têm sido transformadas. O ódio em muitos corações tem dado lugar ao amor. Tudo isso pela leitura da poderosa palavra de Deus. 1 Pedro 2:2. Por ela, os entristecidos, eles recebem conforto. Os pecadores são repreendidos. Os negligentes são exortados. A palavra de Deus, ela tem o poder. Tem nela a força transformadora e vivificante de Deus. A evidência de que Deus atribuiu sua autoridade à Bíblia está em seu poder evangelístico e edificador. Deus é um Deus vivo, a palavra de Deus é viva e por ela, aqueles que aceitam recebem a vida. A Bíblia, ela dá testemunho dela mesma. Vamos ver algumas evidências internas da Bíblia. Primeiramente, a sua unidade e consistência. Uma evidência de inspiração da Bíblia está em sua unidade. Ela é constituída de 66 livros escritas ao longo de mais de 1.500 anos por cerca de 40 autores em diversas línguas, com centenas de passagens, de tópicos. É muito mais que mero acidente que a Bíblia apresente espantosa unidade acerca de um único tema. E qual é ele? Jesus Cristo. Um problema, que é o pecado, e uma solução, o Salvador Jesus. Eles unificam as páginas da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O problema do pecado e o Salvador que veio resolver o problema desse pecado. Com base nisso, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro dela. Se nós comparássemos aí a Bíblia a um manual médico redigido sobre
tão grande variedade, a Bíblia ela apresenta marcas notáveis da unidade divina. A Bíblia, por essa grande variedade de escritores, mais de 40, pelo tempo que ela foi escrita, mais de 1500 anos, e também nos diversos contextos, nos diversos lugares, nós podemos dizer que há uma notável unidade. E isso só pode ser vinda de Deus. Essa é uma questão de inigualável validade, uma vez que nenhuma pessoa ou grupo de pessoas, eles conseguiram fazer por ele mesmo a composição dessa Bíblia. Os livros eles iam sendo colecionados e acrescentados à medida que iam sendo escritos pelos autores. No Velho Testamento, os profetas, eles eram guardados simplesmente por serem tidos como inspirados. Só depois, mediante uma reflexão, tanto da parte dos profetas, quanto de autores de gerações futuras, é que se descobriu que, na verdade, a Bíblia é um livro só, cujos capítulos foram escritos por homens sem conhecimento visível da estrutura geral. Então, quando eles escreviam a Bíblia, eles, naquele momento, não sabiam que ela comporia uma unidade. O papel desses autores da Bíblia seria comparável ao de diferentes escritores que estivessem escrevendo aí capítulos de uma novela, sem que eles tivessem nem mesmo o esboço geral da história. Toda a unidade que a Bíblia demonstre certamente veio de algo que se achava fora do alcance de seus autores humanos. E se veio fora de nós, dos seres criados, podemos afirmar categoricamente que a Bíblia ela tem origem divina. Dentro desta ação de Deus na escrita da Bíblia, nós temos a ação do Espírito Santo. Intimamente relacionado com a evidência da autoridade das Escrituras, que se demonstra por si mesma, nós temos o testemunho do Espírito Santo. A palavra de Deus confirma-se perante os filhos de Deus pelo Espírito Santo. Esse testemunho íntimo de Deus no coração dos crentes, à medida que esse crente vai lendo a Bíblia, é evidência da origem divina dela. O Espírito Santo não só dá testemunho aos crentes de que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16, mas também afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém somente a palavra de Deus, ela toda, completamente é a palavra de Deus. O mesmo Espírito que comunica a verdade de Deus, ele também confirma perante o crente que a Bíblia é a poderosa palavra de Deus. Nós cremos por fé. Desde o primeiro século, o consenso da comunidade cristã, na qual o Espírito Santo opera, tem sido que os livros da Bíblia são a palavra de Deus. Assim, essa palavra recebe confirmação da parte do Espírito Santo de Deus. Aquele que aceita a mensagem da palavra divina, ele experimenta a chama do Espírito Santo arder no seu coração e passa, a partir daí, compreender o plano maravilhoso da salvação. Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos também, através de profecias e eventos futuros, outro testemunho extremo, dotado de grande força em apoio da inspiração das Escrituras, é o fato das profecias que se cumprem. De acordo com Deuteronômio, o capítulo 18, o profeta era tido como falso quando fazia predições que não se cumprissem. Até o presente momento, nenhuma profecia incondicional da Bíblia a respeito de acontecimentos ficou sem o seu cumprimento. Centenas de profecias, algumas delas feitas centenas ou há milhares de anos antes de se cumprirem, hoje nós podemos ver que elas concretizaram-se literalmente. A época do nascimento de Jesus, por exemplo, Daniel 9, a cidade em que ele haveria de nascer, Miqueias 5:2, e a natureza da sua concepção e nascimento milagrosos, Isaías 7:14, todas essas profecias foram preditas no Antigo Testamento, bem como dezenas de outras minúcias da vida, da morte e da ressurreição do nosso Salvador. Outras profecias, como podemos perceber da explosão da instrução e da comunicação nos nossos dias, Daniel 12:4, a da repatriação de Israel e da repovoação do estado da Palestina, Isaías 61:4, todas essas profecias nós estamos vendo seus cumprimentos nos nossos dias. O ponto 2 vai falar sobre as evidências externas. A evidência baseada na historicidade da Bíblia.
Grande parte do conteúdo bíblico nós sabemos que é história, e por isso mesmo passível de constatação. Existem duas espécies principais de apoio da história bíblica: os artefatos arqueológicos e os documentos escritos. No que diz respeito aos artefatos desenterrados, preste atenção, nenhuma descoberta arqueológica invalidou sequer um ensino ou relato bíblico. Ao contrário, como escreveu certo arqueólogo, a geografia das terras mencionadas na Bíblia e os remanescentes visíveis da antiguidade foram gradativamente registrados até que hoje, em sentido mais amplo, foram localizados mais de 25 mil locais nesta região, que data dos tempos antigos do Antigo Testamento. Fecha aspas. Aliás, grande parte da antiga crítica à Bíblia foi firmemente refutada pelas recentes ou antigas descobertas arqueológicas que demonstram a existência da escrita nos dias de Moisés, a história e a cronologia dos reis de Israel e até mesmo a existência dos povos hititas, povo até então há pouco só mencionado na Bíblia. A descoberta amplamente divulgada dos rolos ou dos manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, ilustra algo não muito bem conhecido, que existem milhares de manuscritos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O que diferencia a Bíblia em relação ao punhado de originais disponíveis de muitos clássicos aí do mundo, clássicos seculares, de grande importância. Como, por exemplo, nós podemos citar os dois clássicos da filosofia, conhecidos aí como a Ilíada, de Homero, e a Odisseia, também de Homero, a Eneida, de Virgílio, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Eu citei aí apenas 4 dos 50 clássicos existentes. E olha que coisa linda. Isso significa que a Bíblia é o livro do mundo antigo mais bem documentado que existe. É verdade que nenhuma descoberta histórica representa a evidência direta de alguma afirmação espiritual feita pela Bíblia, como, por exemplo, a reivindicação de ser ela inspirada por Deus. Nós não temos como provar isto arqueologicamente. No entanto, a historicidade da Bíblia fornece com certeza uma comprovação direta de sua inspiração. Jesus disse: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? João capítulo 3, verso 12. O testemunho de Cristo é evidência relacionada à da historicidade dos documentos bíblicos. Visto que o Novo Testamento é documentado como livro histórico, e esses mesmos documentos históricos nos fornecem o ensino de Cristo a respeito da inspiração da Bíblia, resta-nos apenas presumir, chegar à conclusão sobre a veracidade de Cristo, para que nós possamos simplesmente convencermos firmemente da inspiração da Bíblia. O Senhor Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém quiser provar ser essa afirmação falsa, primeiramente, ele deve rejeitar a autoridade que tinha Jesus de se pronunciar sobre a questão da inspiração. Jesus é a verdade. A palavra ou as palavras que ele disse são a verdade. Logicamente, toda a escritura que ele confirmou e toda a escritura que veio dele são a verdade. As evidências das escrituras, elas revelam irrefutavelmente que Jesus confirmou a autoridade divina da Bíblia, não tem para onde fugir. O texto do Evangelho como um todo, com amplo apoio histórico, revela que Jesus era um homem de integridade e verdade. O argumento, portanto, é este: se o que Jesus ensinou é a verdade, e Jesus ensinou que a Bíblia é inspirada, logo segue-se que é verdade que a Bíblia é também inspirada por Deus. Outros livros, eles reivindicam, eles querem trazer para eles a inspiração divina, como, por exemplo, o Alcorão, a parte dos textos sagrados antigos do hinduísmo, chamados aí de Vedas. Todavia, nenhum desses livros contém predições do futuro. O resultado de tudo isso é que a Bíblia conta com um argumento muito forte a favor de sua autoridade divina. Suas profecias que sempre se cumprem. Nenhum outro livro tem sido tão largamente disseminado, difundido, como a Bíblia Sagrada. Nem exercido com tão forte influência sobre
o curso dos acontecimentos mundiais do que a Bíblia. As Escrituras Sagradas têm sido traduzidas em várias línguas, têm sido impressa num maior ou sem fim número de exemplares. Tem influenciado o pensamento de muitos, tem inspirado as artes e motivado mais as descobertas do que qualquer outro livro da face da Terra. A Bíblia, ela já foi traduzido em muitas línguas, abrangendo aí aproximadamente 70% da população do mundo. Suas impressões, suas tiragens somam, só para nós dizermos um dado, alguns bilhões de exemplares. Todos os best-sellers que têm vindo em segundo lugar, ao longo dos séculos, nunca chegam perto do detentor perpétuo do primeiro lugar. Qual é? A Bíblia, a Palavra de Deus. A influência da Bíblia e de seu ensino sobre o mundo ocidental, nós vemos, está bem à mostra aí, para todos quanto estudam a história. O papel de forte influência desempenhado pelo Ocidente sobre os acontecimentos do mundo fica evidente. As escrituras judaico-cristãs têm influenciado mais a civilização do que qualquer outro livro ou combinação de livros do mundo. A Bíblia, quer queiram aceitar ou não, ela influenciou e influencia a história dos povos da humanidade. Na verdade, nenhuma outra obra religiosa ou de fundo moral no mundo excede a profundidade moral contida no princípio do amor cristão. E nenhuma apresenta conceito espiritual mais majestoso sobre Deus do que o conceito que a Bíblia oferece. É maravilhoso falar sobre a Bíblia. Ela apresenta ao homem os mais elevados ideais que já apontaram a civilização. Por conta de sua tremenda importância, a Bíblia tem sofrido muito mais ataques perversos do que qualquer outro livro. Em se tratando aí de um livro sagrado, por ser este livro, ela tem sofrido muitos ataques. No entanto, a Bíblia tem resistido a todos os ataques e a todos os seus atacantes. Por exemplo, Diocleciano, no século IV, ele tentou acabar, exterminar com a Bíblia. No entanto, a Bíblia é hoje o livro mais impresso e mais divulgado do mundo. Ninguém consegue acabar com ela. No passado, eles taxavam a Bíblia, na sua maior parte, de historietas mitológicas, mas a arqueologia tem comprovado a verdade dos fatos. Os seus adversários atacam os ensinos bíblicos, taxando-os de primitivos, obsoletos, mas os moralistas exigem que seus ensinos a respeito do amor sejam postos em prática na sociedade moderna. Eles atacam, mas não há como viver sem a Bíblia. Os incrédulos têm lançado dúvidas, ou têm tentado pelo menos, sobre a confiabilidade da Bíblia. Todavia, mais e mais pessoas hoje se convencem de suas verdades do que em toda a história da humanidade. Eles prosseguem com seus ataques, principalmente cientistas, psicólogos e até alguns líderes políticos, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, permanece ilesa e indestrutível. Ela se parece com uma poderosa muralha que é inútil tentar derrubá-la com os seus assopros. A Bíblia continua mais forte que nunca, depois de vários ataques. Assim, Jesus fala a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. A evidência que procede, que vem da integridade dos autores bíblicos. Nós devemos meditar sobre isso. Não existem razões sólidas em que basear a ideia de que os autores das Escrituras não eram honestos e sinceros. Por tudo quanto se sabe de suas vidas, e até pelo fato de haverem morrido por causa da fé que abraçaram, os autores da Bíblia estavam totalmente convencidos de que Deus lhes havia falado. Que falaremos de mais de 500 homens registrados lá em 1 Coríntios 15:6, que apresentam como evidência da autoridade divina de sua mensagem o fato de terem visto a Jesus de Nazaré crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Agora vivo e em perfeitas condições, que faremos a afirmação deles, segundo o qual viram a Jesus cerca de 12 vezes, num período de 1 mês e meio, e segundo a qual conversaram com o Mestre e também comeram com ele,
viram suas feridas, tocaram, e até mesmo o incrédulo dentre eles caiu de joelhos e clamou: Senhor meu e Deus meu. Nosso amigo Tomé. Se alguém crê que estavam todos intoxicados ou iludidos, ou vendo fantasma, ou inventando história, isso seria equivalente a violar a própria credulidade. Não temos como abandonar o pensamento de que este número de pessoas que a Bíblia narra, que encontrou-se com ele após a ressurreição, tem um efeito duradouro sobre a vida, ou teve, um efeito duradouro sobre a vida daqueles homens e tem sobre a nossa vida. Depois de aceitar o fato fundamental da integridade desses homens, os discípulos, os escritores bíblicos, os profetas, ainda está diante de nós um fenômeno interessante de pessoas, e olha que foram centenas delas, que enfrentariam a morte por causa da convicção que Deus lhes havia concedido autoridade para falar e para escrever em nome do Senhor. Quando homens sadios mentalmente, dotados de reconhecida integridade moral, reivindicam inspiração divina e oferecem como evidência o fato de haverem mantido comunicações com o Cristo ressurreto, todas as pessoas de boa fé que buscam a verdade precisam, não tem como fugir, reconhecer a realidade desses fatos. A honestidade dos escritores da Bíblia constitui um comprovante de muita autoridade bíblica, pois, pela sua honestidade, nós sabemos que esses homens escreveram e a autoridade dos seus escritos se reveste de grande, mas de grande inspiração divina. Chegamos aí à sinopse, ou resumo do tópico 2, a Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Aprendeu alguma coisa no tópico de número 2? Espere para ver o tópico 3, que vai falar acerca da Escritura, somente ela como fonte de autoridade. Deus abençoe a tua vida, te espero no terceiro e último vídeo, onde falaremos do tópico 3 e da conclusão da lição.